Bom, boa tarde a todos. Pontualmente 2 horas. Para quem não me conhece, me chamo Eduardo Dávila, sou engenheiro. E convite aqui do Dr. Mareto, eu vou falar sobre o upamento de concreto, em três partes: projeto, custo e execução. Eu vou, de vez em quando, dar uma paradinha, porque eu tenho que adicionar aqui, mas beleza, estou adicionando as pessoas. Bom, quero agradecer ao DR, Dr. Mareto, a Flávia, toda a equipe aqui do DR, que puderam se organizar para transmitir essa palestra, essa apresentação. E vamos dar início, então, né? Que é para isso que a gente está aqui. Vamos cumprir com o horário certinho. O objetivo da apresentação é a tecnologia do upamento de concreto, né, e a viabilidade técnica da sua utilização. Há uma grande discussão hoje, o upamento de concreto vem crescendo e há uma grande discussão sobre a viabilidade, ou pelo menos há uma falta do entendimento sobre a viabilidade do uso dessa tecnologia. Ainda muito pouco conhecida, né? Apesar da quantidade de obras estarem acontecendo, ainda há muita carência no conhecimento desses assuntos, tanto projeto, principalmente projeto, e custos, viabilidade. Quanto à execução, já se tem mais conhecimento, né, e algumas vantagens também. Deixa eu passar aqui. Bom, aqui está um rápido passagem no meu currículo, né? Eu sou engenheiro civil, me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em engenharia civil, sou especialista em estrutura de concreto pela UBRA do Rio Grande do Sul, especialista em construção civil pela Federal do Rio Grande do Sul, tenho 28 anos de experiência na área comercial, industrial, tecnologia, construtora, gestão pública. Estou na BCP desde 1999, fazem aí mais de 20 anos, né? Mais de 150 treinamentos e palestras nacionais e internacionais. Sou conselheiro de infraestrutura da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, do Conselho Temático de Desenvolvimento de Infraestrutura e Cidades, e sou membro do Grupo Setorial de Construção Civil, também da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Só admitindo aqui o pessoal. Esses são os nossos associados. A associação, ela é uma entidade sem fins lucrativos. Nós somos mantidos pela indústria de cimento. E são os associados da BCP, que mantém a BCP, mantém todo esse trabalho da BCP. A BCP, não sei se todo mundo aqui tem conhecimento, é uma das entidades mais antigas do Brasil. É uma associação mais antiga, com certeza. Estamos para fazer 85 anos. Agora, em 2026, faremos 90 anos. A indústria de cimento no Brasil, para vocês entenderem um pouco como é que é essa configuração do cimento, as fábricas, onde estão as fábricas, onde estão as moagens. São mais de 100 fábricas. Dessas 100 fábricas, 64 são integradas. Significa o que integradas? São fábricas que têm todo o processo de produção, desde a extração do calcário até a venda do cimento. As moagens, elas já tem parte direto da moagem do clinker, né? Elas compram o clinker e fazem a moagem. Essa é a grande diferença, para que vocês possam entender o cimento. São 24 grupos cimenteiros, são 34 marcas de cimento no Brasil, e aqui tem um pouco do volume de cimento nos últimos anos. 2014, 2015, teve uma queda aí de 24%, estamos retomando agora próximo de 2016, em termos de volume, e a capacidade instalada da indústria brasileira de cimento ronda aí na casa de 100 milhões de toneladas ano. Então, nós temos estamos trabalhando hoje na faixa de 60%, quase 60% desse volume. Ok? O mapa aí onde está marcado, vocês veem, onde está vermelho são as moagens
e onde está o azulzinho são as fábricas integradas. Vocês podem ver que no Espírito Santo nós temos aqui 3 fábricas, sendo 2 moagem e uma fábrica de extração completa. Ok? Então, vamos adiante. Apenas uma curiosidade, para vocês terem uma ideia do que é cimento. No Brasil, a gente leva um ano aí para produzir e vender essas 56 milhões de toneladas. A China, isso é um volume que na China corresponde a 20 dias de trabalho. A China, o volume da China anual é de 1 bilhão, ronda 1 bilhão e 300 milhões de toneladas. É isso mesmo, um volume gigantesco. E o volume que o Brasil aqui produz no ano está correspondendo aí a aproximadamente uns 20 dias de consumo na China. Para vocês terem a ideia do que são os volumes nesse mundo afora. Voltando aqui. Então, ninguém faz nada sozinho, esse é nosso lema, né? Nosso negócio não é o cimento, nosso negócio é a construção civil, digo, a BCP. O negócio da BCP é cuidar, trabalhar a construção civil e não especificamente o cimento. E aqui, dando início, né, no nosso assunto, pavimento de concreto, essa aqui é uma obra que vocês devem conhecer aqui no Espírito Santo, é uma obra do Porto da Codesa. Ela foi feita em 2006, 2005, 2006, nós acompanhamos um projeto da Engepav, né? Com o Emerson e com o Kleber, os dois que trabalharam aí nesse projeto. Só admitir mais umas pessoas aqui. Okay. É o histórico né? Como é que é o histórico desse... Deixa eu só tirar aqui, que eu estou me ajustando aqui, gente. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma diferença aqui. Acho que agora vai dar. Eu não consigo tirar essa barrinha aqui de cima. Opa. Bom, vamos lá. Histórico do pavimento de concreto. Nós temos aqui algumas obras bem antigas, né? De 1941, 1937. Tem um folder da BCP, quando a BCP iniciou em 1936, viajar em estradas de concreto, né? Associação de Cimentos, aqui foi o primeiro trabalho que a BCP fez em 1936 para 37, foi falar sobre pavimento de concreto. E foram décadas aí as coisas acontecendo em pavimento de concreto. Então, no Brasil, né, como é que é esse histórico no Brasil? Início dos anos 50, até os anos 50, até a década de 50, tinha grande uso do pavimento de concreto. Vias urbanas, rodovias, aeroportos, aqui mesmo no Espírito Santo tem muito concreto em ruas, muito antigo, décadas de 40, 50, algumas até antes disso. Aí, a partir da Segunda Guerra Mundial, a produção de cimento se voltou toda para a indústria de construção civil, né? Aí veio um grande desenvolvimento da indústria de do pavimento de asfalto, surgiu a Petrobras, então o mundo foi impulsionado aí pelos preços baixos do petróleo, grande aparelhamento, né, das construtoras, das empresas de execução em pavimento de asfalto, equipamentos, mão de obras, então se encaminhou a tecnologia para o pavimento asfáltico e política nacional de construção de rodovias de penetração, então acelerando aí os desenvolvimentos de diversas regiões. Isso foi até os anos 90. Né? Então, nos anos 90, ressurgiu, né? Começou a ressurgir o pavimento de concreto em diversos países. Isso não foi só no Brasil que aconteceu, no mundo inteiro, foi um movimento que aconteceu no mundo inteiro. E aí, agora, na década de 90, começou a retomada da tecnologia do pavimento de concreto.
já com equipamentos de alta performance, um curso mais competitivo. E aí, em 1998, houve essa mudança, né? A perda referencial histórico pela geração de engenheiro, quer dizer, como se parou de fazer pavimento de concreto, da década de 50, se perdeu esse histórico na geração de engenheiro. Conhecimento nas mãos de poucos, aos mais antigos tinham esse conhecimento, inexistência de infraestrutura de custo, que se falava de custo de pavimento de concreto, o conforto de rolamento era ruim, eram feitos aqueles modelos xadrez de execução, placa com régua, enfim. Dificuldade de execução, disponibilidade de equipamentos de forma deslizante, carência de bons novos exemplos, não existia. A BCP, uma estrutura centralizada em São Paulo, né? Então tinha muita dificuldade de atuar nas regionais. Eu hoje estou como gerente da Regional Rio de Janeiro e Espírito Santo, respondo pelos 2 estados. E asfaltar, né? Pavimentar, começou a asfaltar, significou pavimentar. Hoje ninguém mais fala vou pavimentar, todo mundo já fala vou asfaltar. Com esse jargão aí no meio, inclusive no meio, na mídia, quando vai tratar de alguma pavimentação, já falo, vamos asfaltar, a empresa tal, o governo vai asfaltar, e não se dirige à palavra pavimentar. E aconteceu o quê? A BCP, né, fez um investimento em 98 para 99, contratou uma consultoria internacional da McKinsey em São Paulo. Eles fizeram uma pesquisa mundial para saber o que o mundo estava fazendo com essa tecnologia que no Brasil não se fazia. Como é que deveria ser tratado esse pavimento de concreto, né, para que ele voltasse a ser aplicado. E aí o estudo voltou e apresentou, então, para a indústria, né, para a BCP junto com a indústria, e falaram que precisavam, para retomar o pavimento de concreto, a tecnologia, precisava de ter pavimentadores de forma deslizante, porque era assim que o mundo fazia, usina com misturadores, que dava maior capacidade de produção, então texturizadora, tinha que saber medir o conforto desse pavimento, laboratório móvel. Então a indústria resolveu investir, e investiram comprando 5 pavimentadoras de forma deslizante, compraram 6 usinas de concreto com misturadores e dosadores, e aí fizemos para consolidar esse mercado, tivemos que fazer uma capacitação para técnicos, né, projetistas, mexer em normas, desenvolver melhores práticas, a parte de competitividade industrial, normalização, qualidade, meio ambiente, organizar toda a parte de formação técnica, começar a difundir a tecnologia, capacitar. Foram feitos aí série de cursos, consultorias, e criamos um curso para projetista, um curso avançado para projetista. Ele foi realizado em São Paulo. Estou parando de vez em quando aqui, porque as pessoas estão entrando, peço desculpa para vocês aqui, que eu tenho que acionar elas. Ok? Então, esse curso foi feito em São Paulo. Aqui no Espírito Santo, quem participou, projetista na época, que participou desse curso foi a empresa GEPAV, o Kleber, participou da empresa GEPAV. Tiveram projetistas do Brasil inteiro. Então, vocês estão vendo aí, nós tínhamos lá 5 projetistas que conheciam o pavimento de concreto, que se sentiu aptos a fazer algo, desenvolver algum projeto de pavimento de concreto. Em 2011, nós temos hoje mais 190. Em 2011, nem é hoje tem mais, né? Em 2011, a gente já tinha 190 profissionais aí capacitados para a área de desenvolvimento de projeto de concreto. O Exército, na época da BR-101, a pedido da época da presidente, foi feita uma capacitação com todo o Exército, parte técnica, não foi projeto, mas a parte técnica de preparação, de treinamento, uso dos equipamentos, foi todo feito pela BCP, lá para o Exército, na BR-101. Chegou a ser a maior obra do mundo em pavimento de concreto, com quase 1.200 quilômetros aqui no Brasil.
Fizemos esse treinamento, que é muito interessante, a gente desenvolveu isso junto com o Exército, que faz a tal da pista escola, ou pista teste, como vocês acharem melhor. Qual é a ideia? É você, dentro do canteiro de obra, você posicionar toda a equipe, a pavimentadora, e executar um trecho pequeno para ajustar todos os movimentos em torno da máquina e toda a aplicação desse concreto, como é que ele vai se dar, como é que vai ser esse acabamento, como é que... botar em prática o treinamento que foi feito. Antes de ir para a pista, a gente fazia isso junto com o Exército. Eu me lembro que, na época, o general autorizava, depois que acertava a mão, começava a rodar, isso não demorava muito, muito rápido, o pessoal acertava a mão, tinha autorização do general para levar o equipamento para a pista e, então, iniciar na pista, para que não começasse, que a pista principal da rodovia não fosse ali um motivo de um teste. E deu muito certo, a obra já começava redonda. Isso a gente fez também na obra no Rio de Janeiro, que da prefeitura, os corredores de ônibus, foram mais de 180 quilômetros de corredores de ônibus do Rio de Janeiro. A gente propôs a mesma coisa para a prefeitura e foi feito. Aqui nós estamos vendo no canteiro, foi feito o treinamento, montamos a pavimentadora nos canteiros, nos dois canteiros que existiam, e aí botamos para rodar no canteiro. Mesmo o canteiro aqui era mais ajustado, mais apertado, a gente conseguiu rodar e ajustar a mão de obra em torno da máquina para fazer uma boa aplicação do pavimento de concreto. E ajusta, claro, você acaba ajustando também o traço. Os ajustes finais do traço acabam sendo feitos também nesse momento. Ok? E de 2000, assim, com o advento dessa compra dos equipamentos, aqui eu estou falando todas as obras que vieram de 2000 para cá, você tem aí a BR-101 Norte, Bahia, Rodoanel em São Paulo, a Serra de São Vicente, tem Lages, Santa Catarina, obra do DR, na BR-381 em Patinga, Minas, está lá em execução, na Imigrantes na Baixada, e assim vai, uma série de obras, Serra de São Vicente, Pelotas Rio Grande, essa obra aqui eu trabalhei bastante lá, porque eu vim do Sul na BCP, eu estava no Sul na BCP, eu participei dessas duas obras aí, da BR-392, pelo menos na fase de projeto, discussão com o DENIT, até a licitação, eu acompanhei, e é a recuperação do ITOP da Freeway, a concessionária Concepa, na BR-290, essa eu trabalhei, aqui eu até operei a usina. Teve um dia lá que precisou operar a usina, eu estava lá, acabei operando a usina para eles. Então, fizemos um trabalho completo na recuperação da BR-290 no Sul. E tem mais uma série de outras obras a ser listadas, né? Rodovia Pista Nova, em São Paulo, o ITOP também no Mato Grosso, o anel viário, corredores de ônibus, avenidas. Hoje o concreto já está sendo... Nós estamos ampliando num projeto dentro da BCP, concreto para tráfego leve, então ruas e condomínios têm crescido muito a utilização do concreto em ruas e condomínios, ruas de periferia, né? Aqui mesmo em Vitória, nós fizemos um trabalho junto à Avantec na obra da Avenida Vitória, onde a gente fez um trecho com pavimento para tráfego leve, não o corredor de ônibus, as pistas para tráfego leve, já com uma outra concepção, mais baixa espessura, com placas menores, algo que é muito utilizado aqui no Chile, na Argentina, no Uruguai, Colômbia, México, se utiliza bastante dessa tecnologia, e ela veio aí crescendo hoje nas prefeituras. Estão vendo aí Itapemirim, Cachoeiro Itapemirim também fez bastante, bastante coisa aqui no Espírito Santo. Depois Itapemirim, vendo o Cachoeiro, também começou a aplicar o concreto nas ruas, Marataízes também, o Rio de Janeiro, a SEAB, que é um órgão do governo estadual do Rio de Janeiro, fez lá uma licitação para 150 mil metros cúbicos para aplicar nas prefeituras, em ruas e vicinais. Estão vendo aí um trecho. Então, vem crescendo a utilização do concreto, não só em rodovias, avenidas, corredores de ônibus, que são mais tradicionais, mas agora em ruas de baixo tráfego, né? Um custo bem competitivo.
Ok? Então, o pavimento de concreto tem uma série de vantagens, acho que aqui muitas delas você já conhece. Um excelente desempenho, baixa manutenção, a durabilidade, elevado modo de elasticidade, que absorve a maior parte das cargas. É aquela velha figura, né, a distribuição de cargas, onde uma carga aplicada sobre o pavimento rígido, até que camada da base e subbase que essa carga chega, diferente do pavimento flexível. Isso é conceitual, né? A parte de iluminação pública, né, excelente capacitação de reflexão de luz, requer menos iluminação, economia na iluminação pública, melhor visibilidade aos motoristas ao viajar à noite, né, e segurança de tráfego. Equipamentos hoje de forma deslizante, tem uma série de equipamentos, eu vou mostrar isso no final, o número de equipamentos que foram adquiridos pelas construtoras do Brasil. Isso não é só a BCP hoje que tem os equipamentos, mas tem uma quantidade enorme de equipamentos aqui no Brasil para executar o pavimento de forma deslizante, com forma deslizante. Usina dosadores, misturadoras, domínio da tecnologia, né, e velocidade, que os equipamentos trouxeram hoje para essa tecnologia foi a velocidade de execução, a produtividade. Tudo isso começou a questão do custo, abaixar o custo. Você fazer um pavimento de concreto para uma resistência de 4,5 megapascal, que corresponde aproximadamente a 35 e 40 megapascais na compressão, para uma régua vibratória, você precisa de um consumo mais alto, de 400 e poucos quilos de cimento. Com a forma deslizante, esse consumo caiu para 300, 340, 350. Por quê? Porque você precisa tirar a água do concreto. Se tirar a água, você diminui o fator água-cimento. Você pode diminuir a quantidade de cimento e mantendo a qualidade. Tá bom? Esse foi um ganho. Você tirar quase 100 quilos de cimento de 1 metro cúbico, você tem um ganho enorme em termos de custo. E aí você aumenta a produtividade, pronto. Está aí a equação ideal para você se tornar mais competitivo. Mas não foi só isso, né? Tem outros fatores aí que aumentaram essa competição. Segurança do usuário, melhor visibilidade noturna, melhor distância de frenagem, evita aquaplanagem, você não tem essa aquaplanagem, tem buraco, não gera aquele spray no dia de chuva, que está comum, às vezes a gente vê no pavimento flexível, não forma a trilha de rodas, uniformização da execução, aí, com o advento dessas pavimentadoras de forma deslizante, você tem um pavimento contínuo, quer dizer, você não tem as irregularidades de paradas e juntas de construção, são mínimas possíveis, precisão do equipamento, facilidade de interpretação dos relatórios de localização de defeitos, eu estou falando isso especificamente do equipamento Perfilog Califórnia, né, que é um equipamento que mede a regularidade, né, o índice de regularidade do pavimento de concreto, a parte de sustentabilidade, meio ambiente, ecoeficiência, redução de temperaturas ambientais, minimização dos gastos com ar condicionado, isso eu estou falando das ilhas de calor nos centros das cidades, reduz a poluição ambiental, reduz as ilhas de calor e totalmente reciclável, né? Se quiser reciclar um pavimento de concreto, você pode britar ele, quebrar ele, britar ele e reutilizá-lo como uma reciclagem. Até aqui, ok? Então, precisava quebrar 3 paradigmas, né? Custo caro, conforto de rolamento e ritual de execução complicado. Eram os paradigmas no início dessa retomada que a BCP estava com o desafio de quebrar esses paradigmas. Então, vamos falar aqui de projeto. O projeto é uma estrutura que dê conforto, segurança e economia ao usuário durante um determinado período de projeto. São os fundamentos de um projeto de pavimento. Existem os métodos consagrados de dimensionamentos, métodos americanos, da PCI, que é o mais utilizado, da Ashton, e tem outros, o Pavement Design, o OpsPave 2, hoje já tem uma série de programas de dimensionamento no Brasil, no mundo, um dos mais utilizados, e aqui no Brasil preferencialmente utilizado, o PCI 84, que é o método americano.
Aqui só mais uma parte da conceituação, né? Porque o que muda na competitividade, que apresenta uma das vantagens da utilização do pavimento de concreto, é justamente essa distribuição de carga, né? Uma grande área de distribuição de carga, utilizando a placa, são pequenas pressões na fundação do pavimento. Como no caso do pavimento flexível, essas pressões são maiores, eu tenho que vir com mais camadas para que possa resistir a essa pressão. E é onde você vê as estruturas, né? Quando tem estruturas equivalentes que eu digo correspondem àquele mesmo tráfego, as estruturas equivalentes normalmente apresentam essa configuração. Quando você tem de um lado do pavimento de concreto, você tem o revestimento em concreto, uma subbase, direto sobre um subleito. No outro lado, você tem o revestimento, uma base, uma subbase, e às vezes, dependendo, o reforço do subleito, para atender aquele tráfego. Okay? Isso vai depender muito do tráfego, mas a estrutura do asfalto, normalmente, ela tem de 1 a 2 camadas a mais do que é necessário no concreto. O concreto você praticamente resolve nas nossas rodovias com uma base, uma subbase e o revestimento em concreto. O que vai variar aí são as espessuras dessa base, dessa subbase, e a espessura do pavimento de concreto. Concreto aqui mais utilizado no Brasil, existem 5 tipos de concreto. Tem o concreto simples, sem barra de transferência, tem o que estão sendo utilizados hoje nos pavimentos para tráfego leve, né? Tem o concreto simples, esse sim, ele é o concreto mais utilizado no Brasil. Posso dizer para os senhores e senhoras aí que é em torno de 95% o pavimento de concreto no Brasil se utiliza dessa tecnologia, concreto simples com barra de transferência. Tá? E ainda tem o estruturalmente armado, tem a armação contínua, que são outras tecnologias. Mas aqui no Brasil e no próprio mundo afora são pouco utilizados. Né? Há algumas referências. Então, o que é o concreto simples? Possui juntas formadas placas conforme dimensões abaixo, né? Variando de 4 a 5 metros, preferencialmente, de 3 a 3,80 de largura, então, comprimento de 4 a 5, a 3,80, 3 a 3,80 de largura. Possui sistema de transferência de cargas através das barras curtas de aço liso, na meia seção, que são as barras de transferência de cargas, e espessuras mais robustas. Tem um microfone aberto aí. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Consigo fechar o microfone ou não? Bom, vamos seguir aqui. Espessuras mais robustas. Aqui é um exemplo como é que funciona a barra de transferência. Quando eu não tenho barra de transferência, eu posso causar esse sobre altura nas placas, essa movimentação nas placas, né? Muitas vezes a gente ouve aquele tum-tum, 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 quando provavelmente ou não tem barra de transferência, ou a barra de transferência perdeu, o pavimento antigo, perdeu a sua função pelo tempo já de uso. Então, a barra de transferência, vocês estão vendo aqui essa imagem abaixo, é justamente quando o veículo chega próximo à junta, ela já começa a pegar essa carga e transmitir para a outra placa, evitando esse escalonamento da placa que vocês estão vendo aqui na parte de cima. Essa é a grande função da barra de transferência, o que, com a adoção dessa barra de transferência, isso ampliou muito a vida útil dos pavimentos de concreto. Aqui você tem mais uma, não sei se tem um videozinho aqui, mas não vai rodar, não rodou o vídeo. É um vídeo que mostra essa movimentação da placa. Um detalhamento, né, onde você precisa de um momento de atenção no projeto de placas de concreto, de pavimento de concreto, são quando você tem essas interseções. Então, placas que saem fora da nomenclatura tradicional dos 3,80 por 5 por 4 metros, você precisa ter um tratamento especial, um detalhamento especial nessas placas. São geralmente as placas de interseções, né? Aí você deve usar uma tela, uma armadura superior, só para absorver as tensões do concreto, não é para aumentar a carga, não tem função estrutural.
e alguns outros detalhes de junta de construção, junta de dilatação, podem ser colocadas no projeto. Pavimento de concreto estão sujeitos a aparecimento de fissuras transversais longitudinais. E o que causa essas fissuras? Né? O que pode causar essas fissuras? Por isso a importância das placas não serem muito grandes. Em boletins muito antigos da BCP, tinha alguma indicação até para 6 metros. Nós reduzimos isso para 5 metros. 5 metros hoje é um tamanho interessante e que não nos traz problemas com esse tipo de movimentação da placa. A função, o conceito é bem simples, né? Quando aquece de manhã, na parte do sol, meio-dia, a placa se dilata, cria uma tração na parte superior, enquanto que a parte inferior está mais fria, ela comprime. À noite é diferente. A noite esfria, então você acaba tendo uma compressão nas fibras superiores e na parte interna, na parte de baixo da placa, você sofre tração. Então, essa movimentação, dependendo da espessura e do tamanho da placa, você pode ter alguma fissura. Então, por isso a importância de você adotar um tamanho, o projetista indicar um tamanho mais adequado para a placa. Hoje, 90%, 95% das placas se adotam os 5 metros, placas de pavimento rodoviário. O que é importante para o projeto? Aqui nós vamos entrar na parte de projeto. O que é importante para o projetista conhecer? Fundação, eu preciso saber o CBR e ou as deflexões. O tráfego, a contagem e classificação do tráfego, isso é importantíssimo. E o concreto, definir a resistência do concreto. Essa já é bem definida, já é bem conhecida, a resistência do FCMK, tração na flexão, 4,5, podendo chegar até a 5,5, isso vai depender do projeto. Mas hoje, tradicionalmente, se utiliza 4,5 tração na flexão. Definir a espessura da placa, suportar as tensões de tração por flexão. Deformações verticais, aí tanto se analisa para erosão, quanto para fadiga, que é o método da PCA. O tráfego, né? Aqui é só para ilustração, né? Nós temos lá os eixos, tandem simples, tandem duplo. Isso é muito importante que o projetista tenha a sensibilidade disso, né? Qual é o tráfego que está passando, qual é o tráfego que está sendo indicado pelo órgão, está Estou achando que caiu a internet aqui, eu vou voltar aqui na apresentação. Peço desculpa para vocês.
Deixa eu retornar ela aqui. Bom, vamos seguir. Estou vendo que tem perguntas, eu vou deixar para o final, né? Acho que fica melhor, não ficar parando. Então, o que é importante? Né? É ter, para o dimensionamento do pavimento rígido, o tráfego, que já comentei com vocês, ter a classificação do tipo de veículo, ano a ano, para o período de projeto, o percentual de tráfego que trafega na faixa de maior solicitação, vocês vão ver no próximo slide, eu vou falar sobre isso, e as cargas por eixo, né? A gente sabe hoje que tem permite uma certa sobrecarga, então se utilizar, o projeto precisa se utilizar de todas essas informações. Aqui tem um quadro onde o próprio DENIT, né, do Manual do DENIT, de 2006, publicado pelo IPR 723, que ele fala como é que deve ser a consideração percentual de veículo comercial na faixa de projeto. Então, 50%, 2 pistas, de 4 pistas, 35% a 48%, para 6 pistas, de 25% a 48%. E aqui é um estudo, vocês estão vendo, da professora Márcia Pereira, do Paraná, estudo adaptado para isso, e mostra um pouco da importância disso. O projetista precisa ter essa sensibilidade. Se for unidirecional, usar 100% na faixa mais carregada, ou fazer a distribuição de 90% a 10%. Né? Se for bidirecional, saber que a faixa mais carregada vai ficar 50% a 50%, ou fazer a distribuição de 45% na mais carregada e 5% trafegando na outra faixa, mais do tráfego leve. Então, isso aqui é algo que o projetista precisa ter e apresentar, porque é importante daqui. Aqui é um exemplo, né? Vou fazer um exemplo para vocês, um dimensionamento. Estou fazendo esse exemplo até com o Mareto, nós conversamos com o Mareto queria que na apresentação tivessem participando projetistas, senão se tem projetistas, eles vão poder aproveitar. É um exercício bem rápido, vocês vão ver que é muito simples, não tem muita complicação para isso. Então, um período de projeto de 20 anos, um VDM de 5.000 veículos comerciais, distribuição direcional, unidirecional, né? Foi confirmado isso no projeto, né? O projetista colocou lá que é unidirecional, deve ter vindo do próprio órgão. Porcentagem de veículos pesados na faixa de projeto está aqui definida, 100%, então você já está sabendo que a faixa de projeto será para 100%, unidirecional. Fator de segurança de carga, 1,2%. O índice de suporte Califórnia, CBR, 8%. Uma subbase cimentada, você já define que é uma subbase cimentada, concreto compactado com rolo. A resistência à tração do concreto está aí, 4,5%, que eu comentei com todos, né? Que é a adotada sempre. E aí você entra, define uma espessura para fazer a simulação. Então, para esse projeto, nós estamos considerando que 18 centímetros do revestimento de concreto sobre uma base cimentada de 10 centímetros. Né? Você pode depois ver, vou mostrar para vocês que ela pode variar de 10, 12 e 15. O pavimento, eu tenho que informar se o pavimento é com acostamento de concreto ou sem acostamento. Então, aqui é com acostamento de concreto. E as juntas transversais com barra de transferência. Aqui toda a informação que o projetista precisa colocar, né, é um input para você fazer o dimensionamento. Então, aqui a definição do número de solicitações. Então, você tem lá a contagem, o peso, o número de repetições de veículos. Né? É o primeiro passo, definição do número de solicitações, de cargas previstas para o período de projeto. Você coloca aqui as toneladas do veículo, quanto é que está em quilonewtons, e aí você vê as repetições de veículos. Parte do quadro que o DR deve ter, ou que o órgão, seja lá quem for, vai fornecer o número de veículos que passam naquela rodovia. Aí você simplesmente consegue chegar no número de repetições previstas. Usa o fator de segurança por eixo, né? Então você vê que aqui usou 1,2, então você recalcula todo o fator de segurança por eixo, pela carga, né? Vai multiplicando a carga do eixo em quilonewtons e mantém aqui os valores de repetições. O que foi feito de um quadro para o outro? Foi feito só uma inversão.
E vocês vão entender por que isso aqui facilita para quem é projetista. Ele inverteu, ele botou o mais pesado primeiro e depois ele foi diminuindo por tonelada. A mesma coisa ele fez para o eixo tandem duplo e o eixo tandem triplo. Isso ajuda, mais adiante vocês vão ver no que ele ajuda. O índice de suporte Califórnia tem lá um quadro, valor de suporte subleito, aí você então pega lá o CBR, você entra nesse quadro do subleito e você encontra que o K desse subleito, que é a capacidade dele na parte superior, é 44 megapascais por metro. Você vem nesse outro gráfico, ou vem nesse gráfico, você entra, procura lá esse coeficiente, o K, 44, você vai até esta linha e encontra, né, ou melhor, você pega o 8 e vem e encontra também o 44. Tem as duas formas para você achar. Aqui, então, você já tem o CBR, você já tem o K do subleito. Nessa planilha, eu pego a planilha da base que eu vou utilizar, que é a espessura subbásica por CCR. Eu vou determinar a espessura, né? Eu vou escolher aqui a espessura do CCR. Estamos adotando 10 centímetros para esse projeto. Eu vou achar 133 megapascal metro. Eu entro, então, nesse 133, entro com 44, venho aqui, 10 centímetros, na linha de 10 centímetros, está lá o 133. Ok? Pode ser pelo gráfico, pode ser pela tabela. O que diz o manual do IPR? Ele recomenda limitar o valor máximo do coeficiente de recálculo no topo da subbase em 150. Não foi o nosso caso. Nós não passamos de 150, nosso foi 133. E aí, a gente sempre recomenda você utilizar um valor mais baixo. No caso do exercício, nós adotamos o 120. Isso é uma questão de segurança. Podia adotar 130? Poderia. Mas por questão de segurança, a gente foi e adotamos o 120 megapascal por metro. Esse é o nosso K, então. Aí você vai pegar essas planilhas, né? Nós vamos ter que determinar a tensão equivalente por fadiga. Então, para cada eixo, o projeto é com acostamento, tem também sem acostamento. Você vai vir nessa planilha. Está lá, vai ver a espessura, como eu adotei 18 centímetros. Eu venho aqui, eu estou com 120. Eu não tenho 120, então eu vou ter que fazer uma interpolação e achar o valor. Interpolação muito simples. Você faz a interpolação e aqui entre 80 e 140, interpolamos para encontrar o que corresponde a 120, chegamos no 1,403 megapascal. Faz isso para o eixo tandem duplo, faz isso para o eixo tandem triplo. Aí temos as tensões equivalentes de fadiga. Vamos, então, para os fatores de erosão. Uma planilha muito semelhante, né? Você entra lá com 18 centímetros, faz a interpolação e vai encontrar também o fator de erosão para o eixo simples, para o eixo tandem duplo e para o eixo tandem triplo. Monta-se essa planilha, a planilha que a BCP se utiliza, né? E é disponibilizado para quem quiser montar, fazer o dimensionamento. Como é que funciona, né? Está aqui as informações do projeto, agora eu tenho essas informações novas, tensão equivalente da fadiga, eu divido a tensão equivalente, aquela que nós encontramos aqui, eu divido pela resistência do concreto, os 4,5, e encontro o fator de fadiga. O fator de erosão já vem direto, nós já pegamos na planilha anterior, está aqui, já é colocado aqui, então organizamos as informações iniciais para prosseguir o dimensionamento para cada eixo. Ok? E aí, então, vem nesses gráficos. Esse gráfico, este ponto do gráfico é o fator fadiga, você tem lá. Então, você vai pegar todas as cargas em quilonewtons que estão passando e vai traçar uma linha saindo da carga, cruzando nesse ponto do 0,314. Essa linha vai seguir, se ela não tocar nessa outra linha da direita,
que são o número admissível de repetições de carga, ele é ilimitado. Aí vocês estão vendo, aqui tem uma sacada interessante. O eixo simples é sempre o pior eixo. Então, se você fizer o eixo simples, né, para aquelas cargas ali, você vai ver que o eixo simples passou, ficou ilimitado, os outros, quanto à fadiga, análise de fadiga, vão passar muito fácil. Então, aqui, os 3 gráficos mostram isso. Ok? Depois a mesma coisa, você vai pegar as cargas lá do eixo tand duplo, vai botar o fator de fadiga dele, para você quiser confirmar tudo, você vai traçar as linhas, não tocou nessa linha do número admissível de repetições de carga, é ilimitado. E aí você vem, então, e preenche ilimitado. Consumo de fadiga, 0. Não é a fadiga que vai causar um problema nesse pavimento de concreto. É isso que essa etapa conclui. Essa espessura para esse tráfego, para 20 anos, com esse CBR, com a base cimentada, com acostamento de concreto, com barra de transferência, não terá problema os 20 anos de fadiga. Agora, então, vamos para a análise da erosão. A erosão é a mesma coisa, o mesmo conceito. O simples é o que causa mais problema na erosão. Então, você vai lá, já tem o fator de erosão, aqui só está errado aqui, que é o fator de erosão. E aí você vai pegar as cargas e vai fazer o mesmo traçado. Opa, aqui já pegou o eixo, o número admissível. Então, aqui também quase pegou, aqui já está ilimitado, mas o eixo simples está causando algo, já não é mais ilimitado para erosão. Aí nós viemos aqui na planilha, preenchemos aqui o número de repetições admissível. Então, o consumo de erosão para aquela carga lá deu 35%. Para esta carga aqui, já teve um consumo de erosão de 52%. Significa que no total de erosão, para o período de projeto, será 88%. Passou. Só não passa se atingir 100%. Se aqui der 100%, nós temos que voltar e mexer na espessura do pavimento, aumentar a espessura, colocar 19 centímetros, por exemplo, e rodar de novo esses cálculos. É esse exemplo. Não é nada complicado, não é nada difícil. Entendeu? Mas aqui você determinou, concluiu que a espessura de 18 centímetros de placa de concreto é suficiente pela análise de fadiga e erosão para este projeto. Está resolvido o dimensionamento. Você já tem a estrutura do pavimento para a tal rodovia. O que é importante, né, dentro de um projeto que o projetista faça, né, ou precisa informar, precisa ter esse conhecimento. Espessura de placa do concreto, tem que informar, método de dimensionamento utilizado, apoio lateral, se tem, não tem, a espessura das camadas de base, sistema de transferência, sistema de ligação, reforço estrutural, produção de concreto, resistência, flexão e compressão, ele precisa colocar também, informar isso. O traço do concreto, plano de qualidade e ensaios, considerações sobre transporte e descarga, considerações de aplicação. É bom que o projetista tenha esse conhecimento. Nem todas essas informações são colocadas em projeto, mas seria o ideal, que o projeto viesse bem completo. Tipo de direção de acabamento superficial que o projetista quer para aquele pavimento, critérios para a proteção de cura do concreto, os tipos de juntas, modulação das placas, comprimento, esse é prescindível, dimensionamento das cavidades de corte, como é que é o detalhamento do corte, como é que deve ser feita, a sequência de cortes, sistema de selagem, tolerância dos elementos acabados, critérios para abertura ao tráfego, sistema de drenagem. Uma listinha, isso tudo eu vou deixar para os senhores, no final, eu vou deixar aqui no DR para ser enviado para todo mundo. Custo. Vamos entrar na parte de custos, né?
a gente tem acompanhado, todos vocês acompanharam, né, essa evolução aí a evolução do preço do asfalto, aqui eu tenho até janeiro de 2020, e a evolução do preço do cimento. A alta do preço não são informações da Agência Nacional de Petróleo e da CBIC. Informações aí até janeiro de 2020, 93% do aumento do CAP do asfalto, e o cimento teve uma redução de 2,32%. Tivemos essas matérias de jornais, a gente acompanhou esse problema aí do preço do asfalto. E a BCP, em 2003, 2004, desenvolveu, um pouquinho mais depois, desenvolveu esse quadro, né, a pedido do próprio DENIT. Estavam lá, as obras estavam acontecendo, e essa discussão do pavimento de concreto, dentro com os técnicos, tinha essa dúvida, mas quando indicar um pavimento de concreto, quando é que ele era competitivo? E aí a BCP montou esse quadro, que é muito semelhante ao que o americano se utiliza. Eles montaram esse quadro mostrando, né, que uma determinada faixa, até uma determinada faixa de tráfego, o asfalto é competitivo, o custo do asfalto é melhor. De uma determinada faixa, entre um intervalo de faixa de carga de veículos pesados comerciais, haveria, sim, uma apresentação das duas tecnologias, ver qual delas seria a mais vantajosa em termos de custo, né? Faria uma engenharia de valor, e acima de um determinado número de veículos, VDM, nos dois sentidos, de veículos comerciais, seria o pavimento de concreto. Então, até uma faixa é o pavimento flexível, era ele sozinho, com as tecnologias que utilizam. Uma determinada faixa de veículos seria para apresentar as duas tecnologias, e aí o cliente decidir por qual apresentar, e acima de um determinado tráfego, você faria em concreto. Já para o projeto, já seria direto em concreto. Aí tem algumas estruturas equivalentes, vocês estão vendo aqui, para tráfego de até 500 veículos e para tráfego acima na faixa de 10 mil veículos. O que seriam as estruturas equivalentes para atender a esse tráfego comercial? Ok? Isso foi apresentado para o DENIT. O DENIT tem esse quadro, né? E a gente fez um exercício, né, usando aí uma pista, um custo de quilômetro em São Paulo, usando o DERSA de 2013, e aí nós fizemos lá um comparativo do rígido com flexível para 500 veículos, 750 veículos, 2.000 veículos, 3.500, 5.000 e 10.000. E, usando os custos do órgão, você tinha lá que para 500 veículos comerciais, o pavimento de concreto ficava mais caro, 34%. Sua custo inicial, tá? Tudo que eu estou falando aqui, não estou nem considerando aqui o custo de manutenção. Nós estamos falando especificamente o custo inicial. 750 veículos, né, no VDM de 750 veículos, caía para 17% a mais o custo do pavimento rígido. Com 2.000 veículos, o pavimento rígido já se tornava competitivo a custo inicial, com 3% menor, 3.500 para 11, 5.000 para 12, chegava até 20% mais econômico do que uma alternativa equivalente no pavimento flexível. Utilizando a parte em 2018, quando foi o auge da subida do asfalto, a gente fez esse exercício também para saber como ficaria. Então, nós utilizamos o mesmo, foi em junho de 2018, mesma estrutura, mesma rodovia, a planilha do DERSA, né, os preços do DERSA, e aí, em todos os 500, já com 500 veículos comerciais dias, o pavimento de concreto ficava mais econômico a custo inicial. Mas isso foi um momento, né? Esse momento de 2018, com essa alta do pavimento flexível. Então, nesse período, né, fazendo esse exercício, você tem vantagens
de 500 veículos, na média de 500 veículos, o pavimento de concreto já é mais vantajoso a utilização a custo inicial. Eu apresento agora aqui para vocês uma planilha atualizadíssima. Agora, aqui está a data de 1º, mas atualizei hoje alguns valores, né, preços de mercado. E aqui vai mostrando, vai ter a composição dela final. Vocês veem que está aqui, é a planilha que a gente utiliza no Brasil inteiro, nós da BCP. Os valores são idênticos aos que estão no ciclo do DENIT, mas a gente tem esse olhar aqui do custo, tem lá o produtivo e improdutivo de cada equipamento, estão lá com os custos do produtivo, e a gente tem aqui, então, o custo total por metro cúbico de execução, aí você faz a mão de obra, você tem o custo da mão de obra, tem as pessoas, os profissionais que estão envolvidos em torno de uma pavimentadora, isso aqui é custo do concreto, do pavimento de concreto completo, mão de obra, pavimentadora, cura, selagem completo. Estão todos aqui, os custos estão todos aqui. Então, mão de obra, equipamentos, aí vem lá cimento, areia, brita, aço, aditivo, incorporador, fibra, se adotar fibra, corte diamantado, água de cura, manta, lona, corpo de apoio e selante. Então, aqui todos os produtos, quanto é que custa, transporte, os valores de transporte. Então, aqui, então, trouxe para cá os valores, equipamento 1.360, mão de obra. Uma coisa importante, a produtividade eu considerei 60, é uma produtividade baixa, tá? Muito baixa, mas aproveitei para usar uma baixa para vocês verem depois o resultado, o quanto pode melhorar. Então, a produtividade está bem baixa, 60. Custo unitário da execução, materiais, transporte diverso. Custo direto total, R$ 453,00, 457,57, um metro cúbico com tudo. Adotei um BDI, acho que na época eu fiz esse BDI, eu peguei um BDI aqui do órgão, não sei se pode mexer, isso aqui pode ser mexido, 20,72%. Deu lá 94, somando o custo final, R$ 551 para o metro cúbico. Se a gente pegar esse pavimento de 18 centímetros, nós estamos falando aí de, se eu não me engano, R$ 99,00 o metro quadrado. O pavimento, o revestimento em concreto, com tudo incluso. Tá? Isso é preço real. O cimento, deixa eu até dar uma olhada aqui, o valor do cimento que eu coloquei, 360. Isso aqui é cimento no varejo, tá? Aqui no Espírito Santo, tonelada. Cimento no varejo. Se você vai negociar uma obra, provavelmente não vai ser esse valor. Os valores aqui estão todos no varejo. 84 a areia, R$ 90,00 a brita. O aço já atualizei, aumentou 100%, tá? Já está com o valor atualizado 100%, estava R$ 5,50 o quilo, está 100%, que são as barras de transferência, barras de ligação, está aqui tudo ajustado. Okay? Então, estamos chegando aqui em 551, pode ter uma variaçãozinha, algum ajuste mais, aí vamos chegar a 560, vamos dizer que custe 102 reais o metro quadrado desse pavimento de concreto. Então, comparando agora 2012, né? Comparando com 1998, que não tinha parte de custo, não tinha equipamento, não tínhamos um conhecimento com os consultores, isso mudou bastante. Hoje nós temos o processo de execução desmistificado, é fácil de fazer, disponibilidade crescente de equipamento de alta performance, excelente conforto de rolamento, eu vou apresentar isso para vocês, recuperação do histórico nacional de obras com essa tecnologia, o custo de construção inicial competitivo, muito competitivo, a adoção de procedimentos de estruturas de custo pelos órgãos de transporte, o DENIT, tem da Caixa Econômica agora, o SINAP, se não me engano, também está atualizadíssimo, só que lá tem só para régua com manual, régua vibratória. A adoção de procedimentos e estruturas de custos pelos órgãos de transporte, projetistas especializados, hoje nós temos muitos projetistas trabalhando hoje com pavimento de concreto, conhecendo, né, o pavimento de concreto, e existências de bons exemplos. Nos últimos anos, aí, nos 20 anos, foram mais de 43 normas e procedimentos desenvolvidos à base de cimento,
33 manuais de melhores práticas. Então, mudou muita coisa. Esse é o cenário que a gente tem hoje do pavimento de concreto. E entrando aqui na parte de execução, já a parte final da apresentação, tem aí as normas do DENIT, execução com máquinas de pequeno porte, forma-trilho. O DENIT tem completo essas normativas, né? A execução de forma deslizante, a execução do tipo do eye-topping. Vocês podem ter toda essa informação lá. Aqui algumas considerações, né? Organização das frentes de serviço, logística, o que precisa na execução. Logística, caminhão basculante, é um concreto, é uma execução que você não usa o caminhão betoneira, usa um caminhão basculante, até para dar velocidade de execução, né? O tempo de deslocamento e velocidade de execução diante da pavimentadora. O caminhão betoneiro ele leva muito tempo para descarregar. Então, isso é ruim para a execução do pavimento de concreto. Precisa que o caminhão bascule o mais rápido possível e assim vai sucessivamente acontecendo para que a pavimentadora produza o que é necessário produzir. Um dos gargalos do pavimento de concreto não é a pavimentadora, é a usina. A pavimentadora é o que você colocar na frente dela, ela vai aplicar, ela vai executar. A questão é dimensionar a usina para aquilo que a obra, né, aquilo que o empresário, o executor, pretende fazer. Está no seu planejamento de execução da obra. Isso é muito importante, ajustar a usina, o volume da usina que ele quer fazer por hora. Treinamento de equipe, canteiro central de concreto, equipamento de espalhamento, equipamentos auxiliares, régua vibratória, se for o caso, float, vassoura, equipes de corte, tipo de corte, régua. E aqui vocês estão vendo aqui os 3 equipamentos, pequeno porte, são mais para dentro de cidades, né? Fazer ruas e avenidas, treliça vibratória, e tem a produção de 100 metros dia, produção de 200 metros lineares, tá? Dia. Aí tem um equipamento de médio porte, que é a pavimentadora de rolo vibratório, com produção média de 250 a 350 metros dia. E você tem, então, já olhando lá do rodoviário, a rodovia, né? As formas deslizantes, pavimentadoras com forma deslizante, produção de 300 a 1.200 metros dia. Já foi feito mais de 1 quilômetro por dia com pavimentadora. Não é difícil fazer. Você organizando a logística, você faz 1 quilômetro e pouco de pavimento de concreto por dia. Mas veja um detalhe aqui. Lembra dos 60 metros cúbicos por hora que eu coloquei de produção? Então, isso corresponde, numa pista de 7 metros, corresponde a 380 metros dia. Você considerar 8 horas de trabalho dia, vai aplicar aí 380 metros cúbicos de concreto, isso dá para fazer 360 metros de pista, mais ou menos por aí. É muito pouco. Uma pavimentadora é muito pouco. Você vai andar no limite mínimo com uma pavimentadora. Então, você consegue facilmente, com uma organização, um planejamento, você passar quase que dobrar isso, fazer 600 metros. Isso você diminui consideravelmente o teu custo na execução. Então, requer usina, dosadora e misturadora. Tá? Trouxe esse exemplo aqui justamente para lembrar dos 60 metros cúbicos que eu coloquei lá no custo do pavimento, que é um custo real hoje do que está acontecendo. Essas aqui são as pavimentadoras, né? Essa aqui é uma que a BCP tem, é uma CMI, ela é de forma deslizante. Preparo do subleito, quais são as etapas? Execução do subleito, todo mundo isso já é tradicional, preparo da pista com formas, preparo de concretagem, no caso, se for régua vibratória, produção, transporte do concreto, junta de construção, armadura e telas, lançamento, espalhamento, adensamento do concreto, nivelamento e acabamento do concreto, texturização, cura, proteção da pista, concreto fresco e corte de juntas. São as etapas aí que nós vamos ver. Estão aqui, né, o DNR, as recomendações, como é que fazem as bases, subbases. Cuidado com o pavimento de concreto, necessita de um subleito estável, né? Isto é, não é sujeito a recalque diferencial. Então, manter uma mesma base, sempre é importante, preferencialmente, não seja a última coisa a fazer. Preparo de subleito, execução de subbase. Então, aqui na execução da subbase, nós vamos ver o concreto rolado, né? Uniformização do suporte da fundação, evitar o efeito danoso do bombeamento de finos, essa é a função
de uma base cimentada, absorver tensões devido à expansão do subleito. Os tipos de subbase, né? Concreto compactado com rolo, uma brita graduada tratada com cimento, um solo cimento, uma BGS, ou até o white-topping como até revestimento final. Todas essas normativas, né, de base já tem no DENIT já há muito tempo, são consagradas, subbase de concreto compactado com rolo, e tem todas as outras, também já estão lá. Aqui um exemplo de uma compactação, utilização de uma pavimentadora asfáltica para aplicar o rolado. As empresas estão optando em fazer com ela, porque você consegue uma uniformidade muito boa. Se você tiver um acabamento do rolado, que é um concreto mais pobre, mais concreto magro, consertar ele é mais fácil do que você corrigir as imperfeições dele com concreto tradicional, né? Então, é mais econômico você cuidar, né, ter um bom cuidado na aplicação do concreto rolado, né, para que depois você não faça correções com a própria placa de concreto, que é um produto aí mais nobre. E aqui, então, com a pavimentadora, você consegue manter uma uniformidade e aí aplicar, fazer a compactação que tem que ser feita. Aqui também estão vendo um outro exemplo. Depois a imprimação é simplesmente para fazer uma cura, fechar os poros, e o concreto rolado precisa ser curado, porque é um concreto, então é para isso que se utiliza essa imprimação. O white-topping, né, que é um sobreposto a um pavimento flexível existente, né, cuja função é atuar como camada de reforço. Você pode ter uma rodovia nesse estado aqui, e aqui você propor a recuperar essa rodovia com uma placa de concreto sobre ela. Mede as deflexões, estiver dentro de um determinado nível, você simplesmente vai colocar a placa direto sobre ela. Quando é que você tem que fazer alguma coisa? Quando tiver trilho de roda acima de 50 milímetros, aí você faz uma fresagem, um nivelamento. Menor que isso, não precisa fazer nada. Deformação plástica excessiva, você faz uma fresagem. Se tiver panela, você precisa só preencher com PMQ ou com o próprio concreto magro, você preenche ela, sem muito problemas. Aqui um exemplo de um white-top sendo executado, né? Uma superfície de asfalto fresada, um asfalto deformado, né? E aqui vocês estão vendo o exemplo da execução de um trem de execução do pavimento de concreto. Você vê o nível de acabamento que a pavimentadora está fornecendo aqui. Aqui um instrumento já de cura, uma espargidora de cura de concreto. Aqui toda a equipe trabalhando. Vocês veem que tem um mínimo de pessoas em volta, né? Se eu te contar aqui, eu acho que não tem 10, que se você olhar lá na planilha de custo, você vai encontrar exatamente esse número aqui. Está lá o caminhão basculante, aguardando, deve ter outros aqui, vai basculando, e sempre tem uma PC que utiliza na frente para ajudar no espalhamento. Preparo de pista, né? Aqui é o preparo de pista. Verificação da limpeza da pista, eventuais correções de superfície, sinalização da área de proteção, teste de equipamento, molhar subbase e tal. Isso não tem muita complicação. Se eu explicasse que o número de caminhões basculantes, aqui é interessante, né? Que é a logística, está compatível com o volume a ser transportado, com a distância de transporte. Não pode acontecer uma coisa que é muito importante, você não pode ter na frente da pavimentadora parar o serviço, né? Quanto melhor, quanto mais perfeito pode ficar o pavimento, quanto mais a pavimentadora estiver andando, nem que seja o mínimo possível, mas ela não para. Então, você tem que fazer um fornecimento de concreto no qual a pavimentadora se mantém sempre na mesma velocidade. Isso vai dar uma qualidade de conforto do pavimento absurda. Então, esse dimensionamento é bom que seja previsto, que seja planejado. Armaduras e telas, né, são as barras de transferência, então tem que estar todas as barras de transferência preparadas. Lembrando que uma pavimentadora pode fazer 1 quilômetro por dia, e aí você vai fazer um cálculo de quantas barras de transferência eu tenho que ter no estoque, no meu canteiro, para aplicar em 1 quilômetro. Se eu tenho um projeto marcando a cada 5 metros, vocês vão ver a quantidade de barras de transferência que eu vou ter que ir aplicando nesse pavimento. As pavimentadoras hoje, algumas pavimentadoras hoje no Brasil, foram compradas
as construtoras, elas já inserem a barra de transferência. É uma beleza. Você não precisa desse serviço. A própria pavimentadora insere as barras de transferência. Ela vai executando, chega no momento, exatamente no momento, ela é automático, a cada 5 metros ela para e encerra as barras de transferência. Mas é uma logística importante ser prevista no planejamento, né? E muito simples de se montar. Aqui também a barra, quando tem a junta longitudinal, são a barra de ligação, ligando uma placa a outra. Transporte do concreto, né? Preferencialmente com usina misturadora e caminhão basculante. Estão lá os caminhões basculantes alimentando eles. Junta de construção. Né? Junta de construção é aquela junta que você terminou o dia de serviço. Você tem que fazer, você é obrigado a criar esta junta de construção. É a junta que, às vezes, pode trazer um problema na parte de regularidade de pavimento. E aqui tem algumas técnicas que a gente ensina, explica, para que você não tenha esse problema. É esse aqui, uma simples régua, né, que vocês estão vendo o início, término de um serviço do dia anterior, está começando o outro serviço, e aí uma simples régua dessa aqui, você consegue perceber o nível aqui de acabamento, se tem algum problema com algum bumpzinho. E aqui você já corrige, ok? Muito simples de você ter, é um cuidado muito simples de você evitar um bumpzinho nessa junta de construção. Aqui está mostrando como é que o Perfilog Califórnia ele mede isso. Você tem uma faixa, né, ele vai fazendo milímetros por quilômetro, uma faixa neutra, e tudo que tiver acima ele vai registrando, ele vai somando, ele vai acumulando, Né? Aqui, quando passou, ele acumulou. Então, aqui provavelmente é uma junta de construção, aqui tem um bumpzinho. Então, você tem como depois corrigir isso. Tá? Mas ele vai medindo assim e vai dando a informação. Você tem a informação completa do pavimento, aonde você tem vai ter ou tem algum problema com o bump. Ok? Você pode, então, fazer a correção, se assim entender ou não atender à especificação do DENIT. Lembrando que o DENIT fala sobre 240 milímetros por quilômetro. Então, o somatório todo num quilômetro não pode passar de 240. Ok? Que já é ótimo o pavimento. É o mesmo índice adotado nos Estados Unidos. Aqui mais um exemplo. Lançamento e transporte e adensamento do concreto. Aqui vocês já viram aquela máquina anterior, aqui é uma máquina do Exército executando. Mesma configuração, não muda. A configuração é a mesma. Lá está o rolado pronto, o caminhão basculando, a máquina, uma PC ajustando, e ela vai produzindo. Ó, velocidade de 1 metro por minuto. Então, o Exército tinha isso, as construtoras que têm pavimentadora sabem disso. Né? Manter a pavimentadora funcionando. A qualidade está diretamente intrínseca a você conseguir fazer com que a pavimentadora não pare. Ela continue constantemente, numa velocidade constante. Preferencialmente, se puder manter 1 metro por minuto, está ótimo. E aqui é o número hoje de pavimentadoras no Brasil, né? De forma deslizante. Você tem Gomeico, você tem aí Gomeico, Semai, Gomeico, Virt, tem várias da Virt, várias Gomeico, Semai, essas são da BCP, e aqui são as empresas que têm. O Odebrecht, o AS, Scontec, a Barbosa Melo, o Exército Brasileiro tem, Andrade Gutierrez, a ARG, o AS, Camargo, o EPC, você vê Civilzan. Depois tem a Vilasa, a Barbosa Melo, Queiroz, e aqui estão as 5 equipamentos da BCP, também estão aqui incluídos. Tá? Estão aí já em operação, já existe. Depois você tem de médio porte, várias também, Gomeico, Bidwell, enfim, você tem equipamentos também de médio porte. Total são 29 equipamentos de porte com forma deslizante e 18 aí, que não estão aqui, 18 equipamentos de médio porte. Execução. No adensamento do concreto deverá ser feito com vibradores, isso as máquinas já têm, tá? Forma deslizante, elas já fazem essa aplicação. Por que é importante vibrar o concreto? Se eu não vibro o concreto, aumenta o número de vazios. Então, eu posso ter uma perda aí de resistência só por conta de não vibrar, chegar aí a
30%, se chegar a 5% de vazio, se chegar a 10% de vazio, eu posso ter uma perda de 60% da resistência do concreto. Isso é a importância de se vibrar o concreto. Nivelamento e acabamento do concreto. Após a máquina passando, você tem lá alguns equipamentos que devem ser utilizados para que você faça essa regularização da superfície do pavimento, mantendo uma superfície plana. Você usa esse rodo de corte, ou então você pode usar os floats também, como vocês estão vendo aqui nesse outro trecho com uma pavimentadora. O pessoal usando esse float, faz a direção transversal da pista e vai corrigindo qualquer porosidade superficial e vai dando esse acabamento. Né? E aí vai evitando, você pode ir medindo sempre com essa régua, você vê também na parte transversal como é que isso ficou, se não ficou nenhuma bacia. Ok? Evitar o tal do batismo, geralmente com a pavimentura não se faz isso, às vezes essa técnica aí, o pessoal costuma fazer isso no pavimento urbano, mas tem que evitar, não pode deixar, ok? A água que vem no concreto já é água para que ele seja aplicado. Precisa vibrar bem o pavimento. A texturização, né, consiste lá em promover essa ranhura na superfície do pavimento, né, que vai aumentar o atrito entre o pneu. Serve também para a espécie da microdrenagem, fazer a microdrenagem de pavimento, aí você não tem aquele spray no dia de chuva. E tem que ser executada imediatamente. Logo depois que você passou a régua de corte ou float, fez o acabamento do pavimento, você já vem utilizando a textura. Vocês estão vendo, se é uma vassoura Piaçava ou qualquer outra vassoura que consiga dar uma característica que vocês estão vendo aqui. A mão de obra deve evitar alternância, sempre é bom deixar o mesmo operário fazendo essa operação. Limpeza sempre da vassoura, das cerdas da vassoura. E pode ser feito também com pente metálico. A cura, importantíssimo para evitar a evaporação da água do concreto, que ajuda a diminuir qualquer problema com trinca, acabar com o problema de trinca e fissuração. Tem lá a sua taxa, cada produto químico, né? Cada fornecedor da cura, ele informa qual a taxa deve ser aplicada e alguns informam qual é a taxa para um dia que tem mais sol e vento. Você deve aumentar, quase dobrar a taxa de aplicação para proteger logo. E também vem logo em seguida o vasouramento. Aplicou o vasouramento, já vem com a cura, já vem com a aplicação da cura. Pode ser uma cura úmida, pode. Você tem que ficar umedecendo aí 7 dias. Aí, se é um trecho muito grande, você tem que ter esses cobertores aí, essas mantas cobrindo e molhando isso aí o tempo todo. Proteção da pista. Essa obra aqui foi no Rio de Janeiro, o corredor do Rio de Janeiro, a van vinha cortando o caminho e entrou do concreto, não viu, estava sendo feito um trecho. E aí, como não havia uma proteção, evidente que o motorista também estava totalmente errado, né? Acabou se complicando nesse trecho aí. Então, sempre é bom colocar cone, ter um sistema, pensar num sistema de proteção, né, para que nada indesejável entre, um cachorro, entre na pista e comece a ter alguma marca. Muito simples de se resolver, essa tela aqui você resolve. Isso é só nas primeiras horas também do concreto. O corte de junta, né, saber o horário certo do corte de junta, normalmente é de 6 a 10 horas, não passa disso. Não deve passar disso, porque passando disso, o concreto, se você não indicar, o que serve a junta, o corte? Indicar onde você quer que a placa trinque. Se você não indicar para ele com corte, ela vai trincar aonde ela escolher. Então, é importante, você antecipa, corta, e ali você está dizendo aonde você quer que ela trinque, que ela vai se aliviar das tensões. Se fizer uma placa, uma tira de concreto e deixar ela, vocês vão ver que ela vai quebrando uniformemente aí a distâncias muito uniforme. Então, o que eu faço? Eu vou lá e corto para dizer, eu quero que você quebre, que vai quebrar, vai diminuir de volume, vai evaporar a água, vai diminuir, ela vai sofrer tensões, ela vai acabar partindo,
Então, quando eu serro, eu estou dizendo aonde eu quero que ela trinque. É esse o sentido da serragem de juntas. Deve ser sempre o primeiro corte aí, né, com uma profundidade de 1/3 da espessura da placa, com 3 milímetros de largura. Então, você faz um corte primeiro com 3 milímetros, depois você vai ampliar para 6, mas isso pode ser depois, na hora de selir a junta, o selante da junta. Aqui é um exemplo, tá? Bem claro, esse exemplo é muito bom. Primeiro corte você aprofundou lá, 1/3 a 1/4 da espessura, com 6 milímetros, aqui tem, perdão, 3 milímetros, depois você vai fazer um alargamento, aí com 25 milímetros, só 2 centímetros, para fazer a aplicação do selante. Seja qual for o selante, você aplica ele. O detalhamento de projeto. Aqui, uma visão, fotografia, a placa aqui escolhendo onde ela trincou. Vocês podem ver que ela escolhe exatamente onde está a junta, a parte mais enfraquecida. Ela vai sempre na parte mais enfraquecida. Ela vai procurar isso dentro do trecho concreto, a parte mais enfraquecida. E aí você está indicando. Aqui tem um corte, a parte mais enfraquecida, a junta vai acontecer exatamente ali. Aqui vocês veem uma placa, uma junção de junta longitudinal com transversal, a perfeição que é feita no corte. Limpeza com ferramentas de pontas, né, com ar comprimido, remoção de eventuais corpos estranhos, e aí então aplica o selante. Aí tem vários tipos de selantes. Selantes hoje, os fabricantes de selante hoje estão dando garantia de 10 anos, evoluiu muito aqui no Brasil. Não deixa de ser um problema. Selantes que se resolvem muito bem no desempenho do pavimento de concreto. Aí vem as normas, né? Os procedimentos de norma, como é que você faz os ensaios, resistência à tração, como é que ela é feita, como é que é moldado o CP, quantos CPs precisam, tudo isso estão nas normas. Aqui o Perfloc Califórnia, como é que ele é passado como é que ele é passado na pista, ele vai na faixa de rodas, num sentido, depois volta a outra faixa de rodas. Então, o Perfloc você tem exatamente o que acontece na faixa de rodas do veículo. E mede a regularidade longitudinal. Aqui é um exemplo da Barbosa Melo, né? Então, eu disse que uma referência do DENIT, o DENIT hoje coloca na sua especificação que tem que ser atingido no máximo, que é aceitável no máximo 240 km, 200 milímetros por quilômetro, e você vê o resultado do trecho da Barbosa Melo, não chegou a 100. Isso aqui corresponde a você andar um carro aí a 160 km, 170, com um copo cheio d'água no painel e não derrubar uma gota. É excelente esse conforto. Nos Estados Unidos, quem fica abaixo de 240, se eu não me engano, quem fica abaixo de 240 ganha uma bonificação do órgão lá. De 240 até 260, ele não fez mais do que obrigação, está entregue à obra. E, acima disso, a construtora é retido o recurso dela e ela tem que voltar para consertar esses bumps a mais. Então, aqui, hoje no Brasil, com as pavimentadoras, você tem trechos acontecendo. Você consegue fazer trechos nesse nível aqui que vocês estão vendo. Aqui é uma matéria que saiu no Paraná, na Gazeta do Povo, lá, com o governador Ratinho, né? DR prevê economia milionária com técnica inédita para recuperar rodovias. Ele está com um plano grande de recuperação de rodovias. Ele conheceu a técnica do ITOP, né, que consiste em aplicação direta em cima do asfalto, e ele se entusiasmou em utilizar essa técnica, até pelas condições de custo que foi mostrado aqui, de competitividade do pavimento de concreto. E, claro, a durabilidade, que aí o resto, todas as vantagens que vocês viram aqui também do concreto. Era isso que eu tinha para apresentar. Espero que tenha atendido aí o anseio do Dr. Mareto, que está inclinado para utilizar em algumas rodovias aqui do Espírito Santo, tem conversado muito comigo sobre a utilização do pavimento de concreto. É viável, tem trechos aqui que são viáveis, o pavimento de concreto, em cima do tráfego no tráfego que se utiliza dessa rodovia. E aí, nessa luta dele aí de trazer a tecnologia
para ser aplicado aqui no Espírito Santo, né? A gente tem feito um trabalho de conscientização, tanto dos projetistas, quanto dos próprios técnicos do DR, das consultoras, para que seja, da melhor forma possível, seja aplicado essa tecnologia e que a engenharia do Espírito Santo conheça e tenha também como exemplo no Espírito Santo, assim como já foi Santa Catarina, São Paulo, o próprio Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul e outros estados aí já aplicaram essa tecnologia em rodovia, o Mato Grosso, Goiás, Nordeste, Natal, enfim, tem vários estados hoje, vários DRs hoje aplicando essa tecnologia. Bom, então fico aqui aberto a alguma pergunta, sugestões. Deixa eu ver que tem agora, eu vou dar uma olhada no chat aqui. Pego de luz, estou acompanhando. Cadê os dados de 2020? Não tem. Os dados de 2020, o Rodrigo perguntou, dados de 2020 que não tem, o cimento subiu muito. O dado que eu coloquei hoje ali, Rodrigo, é o dado de hoje, tá? O valor de cimento de hoje. Tá? Mesmo com a subida, tá? Mesmo com a subida. Se você olhar aquele gráfico que eu mostrei com os 500 veículos, o VDM lá de 500 veículos, que estava favorável ao concreto, talvez hoje com 500 não daria. Tá? Mas aquele valor ali, vocês têm esse valor agora aí que vocês viram, um valor real, tá? Nessa faixa de R$100 aí o metro quadrado, esse é real com os custos hoje todos atualizadíssimos. Os custos apresentados incluem... Não, o custo não está o CCE, tá? A base não entrou, é custo só da placa, a placa entra tudo. Execução da placa, mão de obra, cura, tudo que está na placa. Aço, areia, cimento, enfim, concreto, equipamento, está tudo ali, transporte, está tudo ali. Só não está o CCE. O CCE que vai estar numa faixa aí de, não me engano agora, R$60, R$70, talvez. Tem que fazer o cálculo. Eu tenho esse cálculo, tá? Mas eu não trouxe esse cálculo aqui. Transpasse. Alguém perguntou sobre o transpasse, não entendi o transpasse. Se alguém puser, deixa eu até ver agora. Deixa eu ver aqui se consigo até abrir o microfone. Só um minutinho, gente. O Vite Afonso. Onde é que eu abro o microfone agora? Então, aqui os participantes. Vamos ver se eu... Yes. Eu acho que agora vocês devem dar para abrir o microfone. Então, se o Vite Afonso quiser perguntar, podem deixar as perguntas, serão respondidas no final da palestra, tal. Tá. Então, só tem essa pergunta mais... Perguntaram sobre aeroportos. Muda muito? Não, não muda muito. Você vai ter que usar as cargas, dos trens de pouso dos aviões, não? Então, tem no própria, se não me engano, na PCI, depois eu posso confirmar, agora eu não tenho essa certeza absoluta, mas na própria PCI você tem como entrar com essas cargas e fazer esse dimensionamento. Eu sei que em pátio de aeroportos tem dado sempre 36, 38 centímetros das placas de concreto, que são cargas bem concentradas nesses jatos hoje que nós temos, esses Boeing, nesses pátios de estacionamento. Mas eu posso depois, com mais certeza, passar essa resposta, ok? Mas não muda muito a parte conceitual, nem a parte de execução. Tá? O que vai aumentar são as espessuras, evidente, as espessuras, porque são cargas e o impacto do avião pousando, então aumenta as espessuras e a estrutura desse pavimento. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tem mais nada, então... Alguém tem mais alguma pergunta? A gente vai dar como encerrado, vou tomar o tempo de vocês. 1h30 de apresentação, que era o previsto, combinado com o Mareta. Estamos aqui 15 horas e 32 minutos.
cumprindo exatamente aí o que foi pedido, combinado. Fico à disposição, eu posso deixar aqui, eu vou colocar aqui o meu contato, deixa eu colocar aqui, onde é que eu posso colocar? No chat mesmo, né? Eu vou colocar aqui no chat meu nome, aí vocês podem pegar aí o meu telefone, vou deixar o telefone e o e-mail, aí vocês podem, código 21, 9781. Tá aí, eu vou botar o e-mail agora também. A BCP dá esse apoio completo aos projetistas que queiram desenvolver o pagamento de concreto. Nós temos todo um material, esse material pode ser passado, é passado para os projetistas. Nós temos um curso hoje rápido para quem é projetista, né? Um curso aí de 2, 3 horas, faz via web, senta com o projetista e mostra todo o PCA em detalhe. Esses exercícios que eu coloquei aqui, vocês têm lá tudo detalhado, né? De forma bem didática. Né? Então, a gente pode dar esse apoio aos projetistas que estão aí com incumbência de desenvolver equipamento de concreto, ajuda a fazer essa análise, essa análise do tráfego, essas considerações todas que são importantes, que a gente entende com essa experiência que a BCP tem aí nesses anos todos, ajustar isso junto com o projetista e verificar junto com ele se as considerações estão sendo todas elas observadas no dimensionamento. Ok? E na parte de execução, a mesma coisa. A BCP sempre acompanha, dá esse apoio tanto ao órgão quanto às construtoras, na parte de execução, treinamento, né? Treinamento de mão de obra, tudo isso que vocês viram aí, a BCP faz, tá? É o nosso papel. Isso não tem custo. Vocês perceberam que a BCP é atividade sem fins lucrativos, eu falei no início, né? Mantida para investimento. Então, isso é sem custo. Acompanhar uma obra, fazer um treinamento, uma capacitação, né? Fazer com que a obra saia com qualidade, esse é o nosso papel. É isso que a gente está aqui conversando e discutindo essa solução. Se interessarem pelo pavimento concreto para tráfego leve, também podem me procurar. Esse é um trabalho grande hoje da BCP, tem acontecido em vários estados, o Rio Grande do Sul está fazendo, o Paraná está fazendo, São Paulo, em loteamentos, estão passando a utilizar o concreto para fazer essa parte de ruas. E são espessuras menores, são placas menores, a espessura pode variar aí, dependendo do dimensionamento, de 10 a 15 centímetros. E a BCP está aí buscando aprofundar cada vez mais nesse conhecimento do tráfego leve. O tráfego pesado, rodovia, já tem esse conhecimento, já é um histórico da BCP, já tem um know-how no Brasil e no mundo, quanto já é uma coisa muito consolidada, no Brasil mesmo. Vocês viram aí diversas rodovias que saíram no Brasil, estão saindo e estão em licitação hoje em concreto. E a vantagem hoje está sendo o custo. Apesar do Rodrigo ter comentado a subida do cimento aí, ele subiu, mas ele continua sendo competitivo. E principalmente na faixa aí, eu vou dizer hoje que na faixa de 800, 900 veículos comerciais dia, o concreto já é competitivo a custo inicial. Tá? Vale a pena estudar o concreto. Mas os custos também vocês conhecem, é fácil de comparar. Pegaram o parâmetro já do custo do pagamento de concreto que eu passei. Eu vou disponibilizar essa apresentação também aqui no DR, o DR vê quem depois quiser. Então, fico por aqui. Agradeço a todos aí a presença, a participação. Espero ter ajudado um pouco no conhecimento, seja ele ou conhecendo a BCP, conhecendo o projeto, os custos e a execução. Né? A gente dividiu em algumas etapas. Espero ter contribuído com alguma coisa com vocês e estou à disposição. Tá ok? Podemos ligar? Então, vou encerrar por aqui.
agradeço a vocês aí, meu muito obrigado, um até breve, fiquem à vontade de entrar em contato comigo, me procurarem, eu venho no Espírito Santo, eu estou no Espírito Santo seguido, quase todo mês praticamente eu estou aqui, então não é só combinar e eu venho aqui. Obrigado, até mais para vocês, tchau, tchau.